Bom dia! Acabou de abrir a live, já retorno aqui. Vamos pra lá. Vem. Pra cá, Chão. Vai. Pronto, voltamos. Pessoal, abre a live e sai fora dela, né? Tá bom. Bom dia, Dilene. Vi tua mensagem agora. Bom dia, Luiz. Bem-vindo. Vamos começar o nosso dia com café. E a gente vai ter uma boa conversa hoje, continuando o nosso assunto sobre a consciência espiritual. Bom dia, Márcia. Bom dia, Lela. E vamos fazer a nossa meditação. Ontem nós tivemos o nosso primeiro Ser Mulher Online. Jaque, bom dia. Estávamos em 9 mulheres e as 2 horas voaram, né? A gente fez as 2 horas praticamente com uma fala pouquinho de cada um e aí uma boa conversa aqui explicando um pouquinho de como melhorar em cada uma, mais ou menos isso, né, que foi acontecendo. E se você quiser fazer parte, no dia 17 a gente faz o nosso segundo encontro, então algumas pessoas já tinham me dito que querem fazer parte, só não podiam ontem. E agora já vão organizar a agenda para fazer a cada 15 dias, na quarta-feira à noite, às 7 da noite, esse encontro com as mulheres. Hoje a nossa live talvez tenha um pouco de barulho, porque eles vão trocar o telhado da minha casa e já tá tendo um barulhão aqui e o meu cachorro tá bem alucinado. Por isso que agora eu abri a live e saí fora da live, porque eu disse, não, eu preciso trancar o Shalom lá com meus filhos, porque ele vai ficar latindo um monte aqui em volta de mim, porque ele tá alucinado com os caras que estão trocando telhado aqui em casa. Vai ter um monte de obra na minha casa, além de trocar o telhado, eles vão trocar todo o piso da cozinha, ou seja, eu não tenho cozinha agora pelos próximos dias, como pode melhorar, e a gente tá em lockdown, ou seja, vai ser só comida de iFood mesmo, porque não dá nem pra comer no restaurante. Eu não suporto pedir comida assim, mas vai lá, né? É o único jeito que temos até o Paraná voltar a funcionar as coisas. Bom dia, Edna. Bom dia, Ed. Bom dia, Rafael, Tati, Jaque. Sejam todas bem-vindas. A pessoa toma café de um lado, depois toma do outro, agora marcou batom dos 2 lados. Maravilha. Meu café já tá frio. Como foi pra vocês fazer ontem? Ontem não, anteontem, né? Porque ontem eu acabei não fazendo a live do clube. Ontem foi quarta. Como foi pra vocês na terça-feira a gente começar primeiro com o texto do livro, onde rendeu mais, e aí eu dar umas explicações e depois a gente fazer a meditação. O que vocês acham a gente começar a fazer dessa forma? Giza, que bom te ver, como você está? Fernanda, bem-vinda. Eu acho que assim eu consigo compartilhar mais a sabedoria das constelações, já que esse é o propósito do clube. E a gente está bem no nível importante para compreender, né? Na terça-feira a gente falou sobre a consciência pessoal. Vocês tiveram um pouco de noção por que chegam os medos que bloqueiam e que te impedem de fazer as coisas. Que é porque você tá lá na sua consciência do grupo que você faz parte, né? E fazer diferente te dá uma sensação de culpa, e aí a culpa gera o medo e você bloqueia e não faz. Terça você estava muito inspirada, mas terça eu li, né? Terça eu li bastante, eu acho. Terça eu falei pouco, na real. Terça eu fui lendo. Bom dia, Nath. Então, como tá a Carmen? Não tô vendo a Carmen nas meditações aqui no clube de manhã. Ó, a Gabi disse que achou ótimo, então eu vou pela Gabi também. Tuane, bem-vinda. Então, hoje a gente vai falar sobre
A consciência coletiva, lembrem que é a consciência pessoal, a coletiva e a espiritual que a gente fala dentro das constelações. Foi os termos que o Bert Hellinger usou. A consciência coletiva, esse é o subtítulo. Por trás da consciência que sentimos, atua ainda uma outra consciência. É uma consciência poderosa e seus efeitos são muito mais fortes do que os da consciência pessoal. Entretanto, permanece amplamente inconsciente para nós. Por quê? Porque sentimos que a consciência pessoal tem precedência em relação a essa consciência coletiva. Então aqui está dizendo que essa consciência coletiva, ela fica de forma inconsciente pra gente, porque de alguma forma a gente acha que a consciência pessoal precede, porque eu me acho mais importante do que o todo, é mais ou menos isso, né? Então eu acho que eu tenho mais força de determinar minhas questões do que eu quero escolher, do que essa força que me move, que veio da minha origem, né? Desse sistema coletivo da onde eu nasci, que é a consciência coletiva. A consciência coletiva é uma consciência grupal, enquanto a consciência pessoal é sentida por cada indivíduo e está a serviço do seu pertencimento e da sua sobrevivência pessoal. A consciência coletiva, ela tem em seu campo de visão a família e o grupo como um todo. Está a serviço da sobrevivência do grupo inteiro, mesmo que para isso alguns precisem ser sacrificados. Está a serviço da completude desse grupo e das ordens que asseguram a sobrevivência da melhor forma possível. Então, na consciência pessoal, a gente está prezando pela sobrevivência, minha sobrevivência. Na consciência do grupo, essa força, ela preza pela continuação do grupo, pela sobrevivência do grupo, mesmo que alguns dos indivíduos que estão no grupo sejam sacrificados, mesmo que uns morram, o importante é o grupo continuar. Quando o interesse de cada indivíduo se contrapõe ao interesse de seu grupo, a consciência pessoal também se contrapõe à consciência coletiva. A completude, agora é como se fosse um subtítulo. A consciência coletiva está a serviço de que ordens e como as compõe. Agora vai falar das ordens que atuam sobre a consciência coletiva. A primeira ordem a qual essa consciência serve é: todo membro de uma família tem o mesmo direito de pertencer. Se um membro for excluído, não importam quais sejam os motivos. Mais tarde, um outro membro precisa representar a pessoa excluída. Isso vocês já me ouviram falar várias vezes. Isso é o efeito dessa consciência do grupo. Não importa que teu tio matou o filho. Se vocês excluírem e odiarem essa pessoa, mais tarde algum descendente inconscientemente começa a se mover como esse filho, como esse tio e talvez como o filho também, né? Porque já que ele foi assassinado, ele também é um excluído. E se esse assunto fica embaixo do pano porque a família sente vergonha perante a sociedade, isso se manifesta ainda mais fortemente. Porque quando a gente encara a situação, a gente diz sim e a gente coloca de alguma forma num templo sagrado, se aquilo é muito difícil de eu lidar, mas eu encaro e digo, ok, eu sou muito pequena diante de uma coisa tão forte assim, mas eles fazem parte da minha família. Que dor é que tem dentro do sistema para uma coisa assim acontecer? Quem sou eu dentro dessa família para me arrogar e achar que eu sou mais do que esse tio que fez isso? Eu não sei o que tem por trás, o que estava movendo que isso aconteça. Então é um caminho de humildade. Quanto mais tu acessa esse caminho de humildade, de rendição, menos tu sofre o efeito dessa consciência coletiva que te toma a serviço de repetir às vezes o destino de outra pessoa. Isso é a arte de saber como conseguir viver mais com o teu saber, com as tuas escolhas, sem sofrer tanta influência dessa consciência. Bom dia, Carol, que bom te ver aqui. Bom dia, Jéssica, Val.
A gente está fazendo a leitura da consciência coletiva para quem chegou agora, tá? Entendendo um pouquinho mais sobre constelação, que a constelação traz de sabedoria para gente, colocar ordem na nossa vida. A consciência coletiva se mostra comparada à consciência pessoal, como imoral ou amoral. Isso significa que não diferencia entre bom e mal, tampouco entre culpado e inocente. Por outro lado, protege todos da mesma forma. Quer proteger o seu direito de pertencer ou restabelecê-lo se isso lhe for negado. Então, ele diz, né, que a consciência, tanto a pessoal como a coletiva, elas são imorais, ela não tem essa ideia de certo, errado, bom e mal. Ela atua para que aquilo continue existindo, não importa o que foi, não existe o culpado e o inocente. O que acontece quando esse direito é negado a um membro familiar? De certa forma, ele é reconduzido ao grupo por essa consciência, na medida em que outro membro dentro da família precisa representá-lo sem que esteja consciente disso. Como essa volta se mostra? Um outro membro familiar assume o destino da pessoa excluída, representando-a. Ele pensa como essa pessoa excluída, tem sentimentos semelhantes, vive de forma semelhante, fica doente de forma semelhante e até mesmo morre de forma semelhante. Esse membro familiar está dessa forma a serviço da pessoa excluída e representa os seus direitos. É apossada, por assim dizer, pela pessoa excluída, entretanto, sem se perder a si mesmo. Quando a pessoa excluída recupera o seu lugar, esse membro familiar se libera dessa pessoa. Não é que a pessoa excluída queira ser representada dessa forma, embora também aconteça algumas vezes que ela deseje algo de mal para alguém da família. Em primeira instância, é essa consciência que atua e deseja a representação e o emaranhamento. Ela quer restabelecer a totalidade do grupo. Então, assim, não é por querer, né? Não é, vamos pensar esse tio que eu falei, não é esse tio que quer ser representado na família, que tem raiva do que aconteceu. É a própria consciência, essa força, esse campo informacional que atua e move esse descendente lá na frente a se mover semelhante. Às vezes esse descendente nem conhece a história desse tio, nunca viu, não sabe onde, né? Como diz a Wii pra mim, não sei nem que data foi, tem um memezinho assim, né? Que a gente, que o pessoal brinca. Não me recordo que ela me mostrou o meme mais, mas é alguma coisa assim. Se alguém aí conhece esse meme engraçadinho, não sei quem foi, não sei quando foi, que data foi. Mas é mais ou menos isso. O descendente às vezes não tem nem consciência racional da história do seu antepassado. E aí talvez um avô, bisavô tá lá olhando aquele bisneto e tá dizendo: caraca, mas ele é igual o fulano. E eu digo que os antepassados, os antigos, como eles eram mais conectados com a vida do que muitas pessoas hoje em dia, que vivem muito no piloto automático, os antigos, quando a criança nascia, eles já percebiam na feição que era parecido com um antepassado que eles conheciam. De dizer assim: nossa, o bebezinho tá ali, recém-nascido, né? Bebezinho, como dizem, tem cara de joelho, não parece com nada. E eles olhavam e diziam: nossa, tem a mesma brabeza da minha avó. Como assim? Mas a criança acabou de nascer, como assim que ela já traz a brabeza da avó? Então seria a brabeza da bisa, né? Vamos pensar que era a avó que estava ali olhando o bebezinho, e aí ela diz, então... Nem a bisa, né? A trisavó, a tetravó, a tataravó. E isso acontecia bastante. Se vocês perguntar para os avós de vocês, quem tem ainda, eu lembro dos meus avós falando isso. Isso acontecia bastante, porque eles tinham esse feeling, né? Que às vezes a gente agora perdeu. Outro subtítulo, o instinto, dentro dessa consciência coletiva ainda, né?
Aqui existe o perigo de imaginarmos essa consciência como uma pessoa, como se ela tivesse metas pessoais e a seguisse após reflexões profundas. Essa consciência atua como um instinto do grupo que quer somente uma coisa: salvar e restabelecer a totalidade. Por isso, essa consciência, esse instinto é cego na escolha dos seus meios. Não é uma pessoa que está fazendo isso, não é uma entidade que está fazendo isso, é a força do grupo. Vamos pensar assim, a força do grupo é como se fosse o nosso fluxo, as nossas linfas, né? Que a gente mal vê e que está aí passando por todo o nosso corpo, esse fluxo, e faz com que esse corpo esteja funcionando. E vamos pensar que a linfa leva as informações, e se lá tá faltando um corpo, essa linfa vai fazer com que alguém venha ocupar esse espaço que não está sendo ocupado. Por isso que normalmente, quando a gente vai olhar caso de câncer dentro do sistema familiar, dentro das famílias, principalmente quando a mãe teve câncer, a avó teve câncer, a filha tem câncer, o tio tem câncer, várias pessoas têm câncer, a gente vai descobrir que para trás ocorreram algumas exclusões, porque o câncer é uma célula que aumenta, é como se o corpo tivesse querendo mostrar esse ser que foi excluído, né? Então muitas vezes um nódulo é a representação de alguém dentro da família excluída. E eu só vi isso ser falado dentro das constelações, tá? As outras abordagens que eu escuto não falam disso. E eu já vi algumas vezes isso acontecer dentro de campo de constelação, de manifestar alguém que foi excluído dentro da família. E enquanto isso não é reconhecido, continua, porque essa consciência continua querendo que as pessoas reconheçam e vejam isso. Então, se dentro da tua família existem casos assim, presta atenção, pergunta para os mais antigos o que aconteceu no passado, que tragédias aconteceram, porque normalmente são tragédias veladas que excluem alguém da família. Abortos são exclusões, tá? Por isso que os abortos precisam ser reconhecidos. Abortos são exclusões, ficam velados, são assuntos velados, né? Vamos fazer assim, não quero nem saber porque machuca tanto. Ontem eu conversava com um cliente que a esposa passou por um processo de aborto no dia de Natal, ano passado, no dia 25 de dezembro, muito forte. E eu disse, bom, que marca é uma data importante e tu vai sempre lembrar que é o dia de passagem do teu filho, não importa que durou uma semana, 2 semanas, 3 semanas dentro do ventre da tua esposa, é teu filho. Eles fizeram todo um ritual de passagem, enterraram, deram nome, colocaram perto da capelinha, e é importante reconhecer e guardar no coração isso. Quando a gente esquece, é que essa consciência do grupo não esquece, e aí ela faz as coisas se repetirem, né? Então, se na tua família, por exemplo, tu vai me dizer assim, minha avó só tem meu pai, mas ela não tem só teu pai, ela teve outros filhos que morreram com 1 ano de idade, às vezes morreram com 6 meses, às vezes morreram no ventre. Todos esses filhos precisam pertencer, porque senão depois os descendentes às vezes vão começar a ter abortos também, né? Então precisa reconhecer isso. E aí é importante a gente entender isso que fala, é uma consciência arcaica, é uma consciência cega. Ela move, não importa a forma, o meio, ela quer que isso seja restabelecido. E aí vai do nosso conhecimento de reconhecer tudo isso. Vocês estão ouvindo o meu Shalom chorar? Dá pra ouvir aí no celular? Ele tá alucinadinho, tadinho. Outro subtítulo: o pertencimento para além da morte. Eu tenho que abrir a porta aqui, só um pouquinho. Vem. Vou abrir aqui pra você fica lá. Pronto.
Abri a outra porta agora para ele ficar na janela da frente de casa olhando. Vamos ver se ele fica mais calmo, menos enlouquecidinho que ele tá com os pedreiros ali em cima do telhado. Dilene colocou sim. A Jéssica tá dizendo que ele quer atenção, é que ele tá alucinado, Jéssica, tu não chegou quando eu comecei a falar. Eles vão trocar o telhado da minha casa e mais o chão da cozinha, e ele tá alucinado por causa dos pedreiros, né? Ele já anda, porque o Shalom, quem conhece sabe que ele é calminho, nunca late, ele é a pura paz, mas vieram morar crianças no fundo da minha casa. É um muro gigante que tem atrás da minha casa. Eu nem sei quem são os vizinhos, mas ele escuta as crianças. Meu Deus do céu, ele anda gritando e chorando e latindo o dia inteiro lá atrás nesse muro por causa dessas crianças. Quando chega alguma coisa diferente, ele alucina, né? E aí hoje vai ser essa função, porque vão trocar esse telhado. E aí eu tinha deixado, porque quando eu comecei a live, ele tava aqui comigo, mas ele tava latindo muito. Aí eu botei ele com meus filhos que estão estudando, mas não deu certo. Vou deixar ele lá E não dá pra deixar ele no jardim, porque senão ele vai ficar imundo. Choveu muito ontem, tá pura lama, né, o gramado. Vamos continuar? A Adilene botou se fosse a minha pitch, isso quando ela era maior, com certeza. Se tem um cachorro que late, é esse, né? O item C da consciência coletiva é o pertencimento para além da morte. Podemos reconhecer quais são as pessoas que são influenciadas e conduzidas pela consciência coletiva quando percebemos se são atraídas ou não para representar membros familiares excluídos. Aqui precisamos considerar que ninguém perde o seu direito de pertencer através de sua morte. Isto significa que os membros familiares mortos são tratados pela consciência coletiva da mesma forma que os vivos. Querem que eu leia isso de novo? Para a consciência coletiva não existe vivo ou morto. Todo mundo pertence. Por isso que hoje já é 4, né? Dia 2 eu fiz a postagem com meus avós, porque era dia de aniversário do meu avô e dia de 10 meses de falecimento da minha avó. Eles, para essa consciência coletiva, eles estão fazendo parte do sistema, eles pertencem ao sistema, não importa que eles foram para o lado de lá e a gente não enxerga mais. Por isso é importante esses rituais, essa recordação, você manter eles vivos em você. Entenda que é uma visão diferente dentro da constelação que o Espiritismo trouxe, porque o Espiritismo diz, deixa os mortos lá, deixa eles em paz, deixa eles na luz, não lembra deles, né? Eu me recordo por causa que o Luiz, o meu marido, o pai dele já é falecido, eu conheci o Luiz em 2012 e o pai dele tinha falecido em 2011. E como ele cresceu na espírita, ele não se permitia acessar. Quando ele estava com saudade do pai, eu não posso chamar pelo meu pai, porque isso vai prejudicar a caminhada espiritual dele. E eu disse, tá sempre presente, tá sempre vivo, te conecta com ele, porque ele é tua força, né? Então essa história que eu trago do íntima relacionada ao Luiz, que sirva para você também, né? Muitas pessoas, eu não sei se a Dani tá aqui. A Dani, a mãe dela fez passagem, eu sei que ela tá com bastante dor e bastante sentimento desde o ano passado, que a mãe dela fez a passagem. E aí a gente sente essa saudade, porque quem convive dia a dia sente muito mais, né? Em cada detalhe que a pessoa não tá ali. E aí como que faz isso? A gente precisa trabalhar essa questão. Ontem eu atendi uma outra cliente minha, que ela nem mora aqui, ela mora nos Estados Unidos, só que ela estava no Brasil, né? Eu atendi ela presencialmente ontem. E a sensação que eu tinha é que ela tava com... Até eu falei pra ela que parece o negocinho que o Luiz usa pra fazer o chimarrão, pra deixar a erva bonitinha em cima, um plástico redondinho assim. Parecia que ela tava com aquele plástico trancado aqui na garganta dela.
e eu falava para ela contando todas as questões de desafios que tá passando e com a família, e eu dizia para ela, mas tu tá com uma coisa engasgada aqui, fala para mim como é que tu tá lidando com a morte do teu pai. O pai dela já faleceu já fazem 2 anos, e aí ela desvirtuava o assunto, ela voltava a falar das questões da família, do restante da família, as questões pessoais dela, que ela precisa trabalhar, e ela fugia, e eu disse, conta pra mim como é que tá essas emoções aí dentro de ti, como é que tá essa saudade, o que tá acontecendo aí, o que é que tu bloqueou? E aí ela disse, nossa, Morgana, eu não choro desde que o meu pai faleceu. Engasgou, né? Tipo, eu não choro, eu tranquei todas as emoções aqui, eu olho para todos os lados, eu trabalho, eu faço isso, faço aquilo, me envolvo na vida dos outros para ajudar os outros, mas eu paro de encarar a minha própria dor e paro de chorar. Isso em algum momento vai estourar, né? A gente precisa aprender a lidar com a saudade dos motos. Deixa eu ver aqui o que a Dilene colocou. O problema é quando a pessoa lembra com muita tristeza, com raiva de Deus, principalmente as mães, pela morte dos filhos. Tudo precisa ser trabalhado, né? Normalmente, o processo é um processo que passa pelo corpo, né? Que eu já falei algumas vezes aqui sobre o processo de luto. Normalmente a gente sente que aquilo não é verdade, que é uma mentira, não pode ser, não dá para acreditar. Depois vem uma raiva imensa em relação a Deus, em relação a tudo na vida. Às vezes as pessoas ficam presas em uma das fases, né? Agora, se tu recebe uma pessoa que te acompanha, tu passa pelo processo e aí tu vai tendo essa jornada que aquilo fica bem resolvido contigo. Então é importantíssimo nesses momentos saber lidar com as emoções e com as coisas que surgem sem julgamento, né? Deixa eu ver o que a Val botou aqui. Confesso que desde que eu compreendi isso que você falou, já não dói mais tanta saudade. A lembrança dos momentos bons me tranquilizam. A Val colocou aqui, porque a Val também já tem a passagem da mãe, né? Bom dia, Maria Isabela, seja muito bem-vinda. Bom dia, Fábio. Vamos lá, continuando. Ninguém é separado de sua família através de sua morte. Ela abrange igualmente seus membros familiares vivos e mortos. Esta consciência também traz de volta os membros mortos para a família se foram excluídos. Sim, principalmente esses. Então, principalmente o que vai atuar na vida das pessoas que estão vivas e que estão repetindo padrões são os mortos que foram excluídos. Portanto, uma pessoa perde a sua vida através de sua morte, mas nunca o seu pertencimento à família. No México existe um dia que comemorar os dias dos mortos, né? Aqui no Brasil vemos a morte de um jeito diferente, sei lá. A Jéssica tá falando uma realidade. Os mexicanos, eles celebram esse dia, né? É com muita alegria, tanto que os mexicanos têm aquelas caveiras, né? Lindas, porque eles veem que a pessoa tá indo para um mundo melhor e ficam felizes, e eles rezam porque eles sabem que recebem as bênçãos dessas pessoas que estão lá. E tem um filme lindo, né? Infantil, que é muito mais para nós, que eu digo que todos devem ver. Ele tá no Disney Club. Quem tem Disney Club consegue assistir, né? Ele passou no cinema, eu assisti na época no cinema, chorei que me acabei lá no cinema. Viva la Vida, né? Acho que é esse o nome. Daquele menininho que toca o violãozinho, e aí fala que eles lá do outro lado, quando eles são esquecidos pela família, eles se dissolvem, né? E aí mostra que o menininho representava um excluído da família. É muito lindo esse filme, porque ele mostra muito o movimento da constelação. Acredito que quem escreveu aquele filme, ele conhecia um pouquinho das constelações. Sim, a morte pra gente é uma coisa muito pesada. E é pesada porque a gente não encara. Se a gente encarasse, ficava mais leve.
para perceber como essa consciência do grupo influencia o nosso movimento, né? Porque quando eu vou pensar na consciência do grupo do povo mexicano, eu vou lembrar que para eles, quem vai para o outro lado, a gente celebra, a gente vibra, a gente conta e fala e conta as histórias das pessoas que fizeram a passagem. Eles mantêm viva a presença dessa pessoa na família. Eles contam para os descendentes as histórias da pessoa que passou, né, dos seus antepassados, é compartilhado essas histórias. Aqui, a forma de lidar com os mortos é botando um tapete em cima e vamos esquecer e não vamos mais falar disso porque dói demais, né? E quando a gente entende que a gente veio numa cultura com uma consciência dessa, o que a gente faz para começar a fluir de uma forma diferente? É tocando pedra nessa consciência e dizendo que ela é errada? Não, ela nos trouxe até aqui, então algum valor ela tem. Que eu reconheça que se eu estou sentindo vontade de pensar diferente, talvez seja uma força que está atuando em mim, que está me levando para aquilo que a gente chama de consciência espiritual, que faz a evolução desse movimento aqui, né? Então lembra que nunca é com arrogância que a gente evolui na nossa forma de agir, é sempre com humildade. A Fábio disse que já viu esse filme. Bem-vinda, Willy, espero que você tenha dormido. Eu queria ter te mandado uma mensagem antes de começar a live, não deu tempo. Que bom que tu acordou, espero que tenha dormido. Item D ainda faz parte daquele subtítulo da consciência coletiva, né? Então foi a completude, o direito de pertencimento, que essa consciência é um instinto de sobrevivência da consciência do grupo, o pertencimento além da morte, e agora vai vir quem pertence. Vamos lá. Agora está na hora de enumerar quem pertence ao sistema familiar, que é conduzido por uma consciência coletiva comum. Vou começar com os que não estão mais próximos, aos membros familiares que estão sujeitos a essa consciência. Pertencem, primeiro, os filhos, portanto, nós mesmos e nossos irmãos e irmãs, não somente os que vivem, mas também os natimortos, os abortados e frequentemente também os abortos espontâneos. Justamente aqui existe muitas vezes a ideia de que podemos excluí-los. E é claro que pertence também à família os filhos que foram ocultados ou dados. Para a consciência coletiva, todos eles fazem parte completamente. São lembrados por ela e trazidos de volta à família, trazidos de forma cega, sem levar em consideração justificativas e desejos. Ai, a Willy disse que dormiu e teve sonhos horríveis. Vamos conversar sobre isso. Respira, deixa os sonhos e vamos ouvir um pouquinho aqui de conhecimento e vamos meditar também, vamos fazer as coisas ficar mais leves, né? Então agora, quem pertence? Os filhos. Em primeiro lugar a gente olha isso, né? Quem são os filhos, que ordem ali tem, quem foram as crianças que morreram no ventre da mãe, ou só nasceram e já morreram, nasceram pequenininha. Eu lembrei agora de uma vez de uma moça que me procurou porque a família estava em pé de guerra por causa da herança, o pai dela tinha falecido e aí ela dizia, eu não consigo mais reconhecer meu irmão porque ele está sendo totalmente manipulado pela esposa dele. Normalmente é isso que se fala, né? A família acha que os irmãos, meu irmão não era assim, é aquela esposa dele que tá fazendo tudo isso. E racionalmente, aparentemente, pode ser que seja, né? E aí tu diz, não, é porque ela é uma interesseira, ela tá querendo que o meu irmão vá lá e pegue todo o dinheiro da família e não tá nem aí pra minha mãe e pro sofrimento que tá gerando pra toda a família, não assinam o acordo da herança, né? E daí quando eu comecei a mover a constelação, eu olhei para ela e disse, mas
existem mais irmãos. Tá faltando um aqui. Quem é esse irmão? O que aconteceu com ele? E daí ela me contou que foi um irmão que morreu criança num acidente muito trágico. Não me recordo se foi um trem que atropelou, alguma coisa nesse sentido muito trágico. E o que estava acontecendo? Esse irmão que queria pegar mais dinheiro e que não estava aceitando, ele estava ocupando o lugar dele e o desse irmão. Então, estava destoado todo o mecanismo de divisão dos bens, porque eles consideraram a consciência coletiva, ela olha para esse irmão que não está recebendo nada e que já está falecido. E aí, uma das soluções que veio para esse movimento era que ela manifestasse para os irmãos dela essa história, que eles fizessem a partilha na divisão da quantidade de irmãos que tinha, sei lá, se eles estavam divididos em 4, era para dividir em 5, e que essa parte desse irmão, que já era falecido, que eles destinassem a uma instituição, por exemplo, de cuidados com as crianças, alguma coisa assim. E na hora ela entendeu, era um dia à noite ainda. E olha daí como isso é forte, como quando eu falo que quando a gente faz essas cirurgias a nível espiritual da constelação, como atua em tudo. No outro dia de manhã cedo, ela estava trabalhando e ela recebeu uma ligação porque esse irmão que queria pegar todo o dinheiro para ele, que estava fazendo a maior confusão e brigando com o irmão e brigando com a mãe, ele não estava batendo de frente com ela, ele estava batendo mais de frente com o outro irmão dele e com a mãe dele. Quando a gente moveu, no outro dia de manhã, ele foi na mãe e xingou a irmã de tudo para a mãe. E começou a ligar para o marido dessa mulher que veio ser atendida por mim, por essa irmã, e dizia que queria matar ela e que estava muito indignado com ela pelas coisas que ela estava fazendo. Mas assim, já fazia anos que eles estavam no processo da herança e ele não tinha batido de frente com ela nenhum dia. A energia da constelação moveu que ele acordou tão perdido, tão destoado, que ele queria bater nela, estava indignado com ela, porque ela foi lá e mexeu. Ele não sabia absolutamente racionalmente de nada do que a gente tinha feito, ele nem sabia que ela tinha ido fazer isso, né? Então, para vocês verem como essas coisas atuam e mexem. E aí, como de alguma forma, vamos pensar assim, na constelação desacoplou, porque pelo menos essa irmã reconhece e vê esse, então bota cada irmão no seu lugar. Quando ele acorda, ele não sabe de onde vem aquilo, mas percebe que esse movimento veio dela. Olha como isso é forte, né? Eu não sei como que deu essa história, porque essa cliente não voltou mais, não me contou mais como é que tá. Normalmente, quando a pessoa faz um processo de psicoterapia comigo, eu tenho mais acompanhamento das histórias. Quando a pessoa vem e faz uma constelação assim, normalmente ela não volta e não me dá satisfação, né? E a gente, como constelador, não liga para saber. É um processo diferente. Porque o Bert fala pra gente que cada um é responsável pela sua vida. A postura do constelador é aquele que só ajuda se é solicitado, ajuda ele. Se não é solicitado, ajuda ele. Ele não invade a vida de ninguém para saber como que tá, né? Normalmente eu vou fazer isso mais quando a pessoa está num processo psicoterapêutico comigo, que envolve outras abordagens, não somente a constelação. Então, se você já fez constelação comigo e eu não liguei mais para saber como você tá, saiba que, porque dentro do movimento da constelação a gente trabalha muito fortemente dessa forma. Se eu for olhar a nível do que se ensina, como se atende um cliente, né, de forma de manter vínculo e fidelidade com o cliente, manter essa troca, não é nada favorável, né, porque se tu não vai atrás, a pessoa não desconecta, né, muitas vezes. Mas eu não vejo dessa forma, porque às vezes depois de 2 anos, 3 anos, a pessoa me procura: Morgana, olha só, depois daquilo aconteceu tal coisa, agora eu tô precisando olhar para uma outra situação que surgiu na minha vida. Muitas vezes eu digo que essa outra situação normalmente está correlacionada às vezes com trabalho,
ou vem outras questões mais, né? Ou saúde, às vezes. Então é bem interessante esse movimento que acontece. Deixa eu falar agora depois dos filhos, quem pertence. E eu vou tomando meu café gelado. Número 2, o nível acima dos filhos. Deste nível fazem parte os pais e seus irmãos biológicos. Então, se você tem tio adotivo não faz parte do teu sistema, faz parte do teu sistema os tios biológicos, os que nasceram do ventre da tua avó. Então, os tios fazem parte, influenciam sim. Os primos só se tem alguma coisa muito grave, mas normalmente os primos não influenciam dentro dessa consciência coletiva, tá? Quem influencia mais são os nossos pais e os nossos tios. Aqui também todos os irmãos e as irmãs deles, como já enumerei antes, para os filhos. Então, assim, se a tua avó teve abortos, isso influencia também. Se ela teve natimortos, também. Também, prestem atenção, os parceiros anteriores dos pais fazem parte. Se são rejeitados e excluídos, mesmo que estejam mortos, são representados por um dos filhos, até que sejam lembrados e trazidos de volta à família com amor. Então, vamos lá. Minha avó era viúva, e aí ela casa de novo, e aí um filho nasce com os comportamentos semelhantes ao do primeiro marido dela, se aquele primeiro marido dela que já morreu não é reconhecido, se é deixado embaixo do tapete, vamos passar assim, né? Por que é deixado embaixo do tapete? Porque às vezes sofreu por causa desse primeiro casamento, né? Ou às vezes se separa de um para casar com o outro e teve uma briga com o segundo, coisas dessas naturezas que acontecem nos relacionamentos do ser humano. A vida faz com que o filho desse segundo casamento seja semelhante e às vezes acesse conflitos. Então, muitas vezes, né, aqui eu tô falando de um caso de morte, mas às vezes tem os casos que assim, meu pai tinha uma noiva e foi noivo por 12 anos, aí conheceu a minha mãe, larga a noiva de 12 anos e fica com a minha mãe e eu nasci. E aí, tipo, tem aqueles ciúmes, aquele ódio, aquela coisa tipo, não existe, né? Não quero saber, não quero ver. Pode ser que essa consciência coletiva faça com que eu tenha meus comportamentos, a minha forma, pensamento de agir, muito semelhante à noiva do meu pai. E aí eu não assumo o meu destino, eu assumo o dela, e aí eu entro em conflito e bato de frente com a minha mãe, e aí eu vou ter desafios depois no futuro de ter um relacionamento, porque eu tô de alguma forma muito forte casada e noiva do meu pai, inconscientemente, naquele conflito desse trio ainda manifestando, só porque não foi reconhecido a noiva. Então, são alguns dos emaranhados que a gente reconhece e vai dissolvendo no nível da constelação, né? Letra E. Só o amor libera. Agora gostaria de interromper a enumeração e falar de como os excluídos podem ser trazidos de volta. Só o amor é capaz disso. Que amor? O amor preenchido. Ele é sentido como dedicação ao outro, como ele é. Ele é também sentido como luto pela perda. É sentido especialmente como dor por aquilo que porventura fizemos de mal para outra pessoa. Sentimos também se esse amor alcança o outro. Esse amor, essa dedicação, essa dor pela perda, o outro deve sentir, deve chegar até o outro isso. Se o reconcilia, se o deixa em paz, se ele assume o seu lugar permanecendo nele.
Então essa consciência coletiva também encontra paz. Aqui nós vemos que essa consciência está a serviço do amor, a serviço do mesmo amor por todos os que fazem parte dessa família. Então é um amor que abrange a todos, né? Então quando tu acessa esse sentimento pelo outro familiar teu, você permite que essa consciência coletiva entre em paz. Se esse outro entra em paz, você entra em paz, essa consciência coletiva entra em paz. Então gera bênção para todo o sistema. Ninguém mais da tua família vai precisar representar isso que ficou excluído antes, né? Então, não necessariamente que precisa de todos os integrantes ficarem sabendo dessa história e acessarem o mesmo estado que você acessou. Quando você acessa, tem um poder tão grande que traz paz para tudo. É bem interessante isso. Letra F. Quem mais pertence à família? Agora eu vou continuar com a enumeração de quem pertence à família, porque eles também são abrangidos e protegidos por essa consciência. Ele deu uma pausa, né? Ele fez a letra D dizendo quem pertence, falou dos filhos, falou de quem estava acima dos filhos. Aí ele trouxe a sabedoria do que é que libera tudo isso, que é o amor, e aí agora ele continua falando de quem continua pertencendo a essa família. No próximo nível, acima dos pais, pertencem os avós, mas sem seus irmãos, a não ser que tenham tido um destino especial. Os parceiros anteriores dos avós também fazem parte. Eu já dei o exemplo na hora dos pais sobre os avós. Os parceiros dos avós também fazem parte. E os irmãos dos avós, quando tiveram um destino difícil muitas vezes, né? Por exemplo, agora eu vou trazer uma imagem do passado da minha família e que reverbera muito, desde o início da pandemia eu falo que reverbera muito na atualidade, no que a gente vem passando na pandemia e como a gente precisa fazer oração e reconhecer essas pessoas que estão fazendo a passagem durante a pandemia, que muitas vezes não estão recebendo um ritual de passagem digno, que as pessoas estão silenciando essa dor e parando de olhar para isso, porque o sofrimento é grande em relação a tudo isso. Uma irmã do meu avô paterno, meu pai não tinha nem nascido. Ela fez a passagem, faleceu de tuberculose. E antigamente quem morria de tuberculose morria sozinha. Quando a pessoa pegava tuberculose, ela era afastada da família. Era como a lepra, né? As pessoas eram afastadas da família. E por que eu trouxe essa consciência? Porque foi 2011, eu acho, 2012 eu acho que foi. Uma amiga minha fazia microfisioterapia, ela estava fazendo a formação de microfisioterapia, estava encerrando a formação e ela foi fazer toques no meu corpo. E ela disse: Morgana, sabe essa sensação que dá de desânimo muito grande em ti às vezes? Essa sensação vem de tantos anos atrás. Daí eu disse: mas tantos anos atrás nem meu pai estava vivo ainda. Daí ela disse: pelo lado, ela falou que era pelo lado dele, né? Aí eu fui perguntar pro meu pai. E daí o meu pai ficou: por que ele ficou, né? Também, porque quando ele era adolescente, acho alguma coisa assim, meu avô, ele tinha a sensibilidade de receber as entidades, e um dia ele recebeu essa irmã dele, e meu pai e minha avó que ampararam. E aí o meu pai disse, daí ele me contou essa história, e ele disse que eles pediram missa, oração para essa senhora, velas, né? E essa memória estava no meu corpo e eu nem sabia, nem conhecia a história. Então não foi através da constelação que eu vi isso, foi através de uma outra abordagem que é a microfisioterapia, mas faz parte desse contexto bem aqui que eu tô falando.
o Bert fala que os irmãos dos avós não fazem parte, mas quando tiveram alguma coisa foi muito forte dentro da família, eles fazem parte, essa consciência coletiva manifesta essa história para os descendentes, sim. Né? Então a pessoa tá lá às vezes se entupindo de antidepressivo e não vai curar nunca, porque aquilo nem é dela. Pertence a essa consciência do grupo, pertence a um antepassado da família, essa dor. Quando que o antidepressivo vai fazer efeito? Nunca. E aí a pessoa vai tratar 50, 60 anos tomando medicação antidepressiva e só vai ficar surtando cada vez mais e não tem a cura, porque a cura está em um outro nível, né? Por isso que a gente chama de terapias integrativas. Não só de visão holística, mas é de integrar a medicina ocidental tradicional com as outras abordagens que existem, né? Isso realmente favorece a cura e a melhora das pessoas. Então, se abram cada vez mais para isso. Vamos lá, abrindo um adendo na história, agora vamos... Quem mais pertence? Os bisavós. Um ou outro dos bisavós também podem fazer parte, mas isso é raro. Às vezes, tá? Porque se a gente vai realmente olhar, às vezes está lá na 14ª geração, aonde realmente começou o negócio. Eu já vi uma constelação aonde a pessoa foi constelar uma tireoide. E lembrem que, porque eu tô contando essa história, não quer dizer que todo mundo que tem tireoide tem essa questão na família, tá? Não é isso. Cada história é única. Acabei de receber uma mensagem no meu WhatsApp. Bom dia, minha filha, Deus te abençoe. Amém. Minha mãe me mandando, ela sempre me manda essa mensagem de manhã. E aí aparece na minha telinha aqui na frente. Gratidão, mãe. Até me emocionei e me perdi no meu contexto aqui na minha história. Vamos lá. Uma vez eu vi uma constelação onde a moça foi buscar a questão, porque ela tinha a questão de tireoide, a mãe dela tinha a questão de tireoide, a avó também tinha. E aí a consteladora resolveu fazer uma fila de pessoas representando todas as gerações para entender aonde o negócio começou. E começou na 14ª. Na 14ª a gente viu uma pessoa estrangulando a outra. Nas gerações seguintes a gente viu vários suicídios acontecendo. É muito forte, foi a constelação. Era dentro de um treinamento de constelação, então a consteladora abriu dessa forma por causa do treinamento em si, mas também talvez porque aquilo precisava sim ser manifestado. Normalmente a gente não constela dessa forma, botando tantos representantes. Quanto menos representantes a gente põe, melhor. Tipo, tô com uma questão com a mãe, vamos lá, vamos olhar para a mãe, porque alguma coisa move e mexe no campo inteiro. Eu não preciso ir tão lá atrás para buscar, porque cada pessoa que a gente coloca numa constelação, e como eu falei para vocês que o Clube da Constelação Online serve também para tocar algumas pessoas, porque se elas sentirem o chamado, elas vão sim aprender a ser consteladoras aqui comigo todos os dias pela manhã. Eu já dou essas explicações que é da postura do constelador, né? Então, normalmente a gente bota pouquíssimas pessoas, porque algo muito mágico já acontece. Porque quanto mais pessoas eu coloco dentro de uma constelação, mais abrem-se campos informacionais. E se o constelador não tem uma estrutura muito grande para dar conta de tudo aquilo que está sendo manifestado, faz uma zona e não consegue mover a constelação. Paralisa todo mundo. Então, existe uma arte, uma sabedoria muito grande, tem a ver com o campo eletromagnético do constelador, sim, para sustentar o campo da constelação. Então, às vezes, por isso que tem umas enrascadas que acontecem em algumas constelações. Porque é um processo que tem que tomar bastante cuidado. Não é um curso rápido, né? Porque tem a ver com uma estrutura total. Então, assim,
fazer um curso de Reiki, onde eu aprendo a me tornar esse canal e transmitir essa energia. A gente aprende isso num dia e aí a gente vê que quanto mais a gente pratica, mais isso se fortalece. Constelador, até eu posso passar tudo num dia para você, mas vai precisar de uma estruturação muito grande de todo tuas celulinhas, toda a estrutura da tua família para te ter essa postura real dia a dia na tua vida. Por isso que eu acredito que esse passo a passo aqui todos os dias a gente conversando vai gerar muitas bênçãos para vocês, para quem realmente quer. Caraca, 9 horas! A pessoa fala muito mesmo. Vamos lá, vou terminar essas coisas aqui. Olha só, agora eu tô fazendo leitura e a gente tá ficando sem a meditação. A meditação é primordial, tá? Vamos lá. Aí ele bota assim: até agora enumerei sobretudo os parentes consanguíneos e ainda os parceiros anteriores dos pais e dos avós. Agora o 5 é aqueles com cuja morte ou destino a família teve vantagem. Presta atenção nisso. Pertence também a essa consciência coletiva, ou seja, vai atuar em você aqueles que a morte deles deu vantagem para a tua família. Além dos parentes consanguíneos e parceiros anteriores, também fazem parte de nossa família aqueles através dos quais a família teve uma vantagem. Por exemplo, através de uma herança considerável. Também fazem parte aqueles através dos quais, a custas de sua saúde e vida, a família enriqueceu. Val, por exemplo, acredito eu que dentro desse sentido, eu vou até confirmar para não falar coisa e depois. Só um pouquinho, tá, pessoas? Pertence ao sistema do teu filho, Val, tanto os teus pais biológicos como os teus pais adotivos, porque tu teve um destino completamente diferente através deles, porque existem grandes vantagens com a morte dos teus pais adotivos, para mudar todo um contexto histórico da família de origem, para o descendente, né? Por isso fortemente faz, porque muitas vezes os pais adotivos não pertencem ao sistema dos descendentes. Precisa ter trazido uma transformação muito grande, uma vantagem muito grande. No caso da Val tem uma vantagem, então cada caso é um caso, é importante olhar para isso. 6, vítimas. Aqueles que foram vítimas de atos violentos através de membros de nossa família tornam-se parte dela, especialmente aqueles que foram assassinados. A família precisa olhar também para eles com amor e dor. Ai, ai, ai. Querem que eu leia de novo isso aqui? Aqueles que foram vítimas de atos violentos através de membros da nossa família tornam-se parte dela, especialmente aqueles que foram assassinados. A família precisa olhar também para eles com amor e dor. Então, se alguém da tua família matou outra pessoa, a pessoa que morreu começa a fazer parte da tua família, dessa consciência coletiva. Então, você precisa reconhecer esse ser. Quanto mais você reconhece e sente esse amor e essa dor... Ai, isso eu tô suando. Tô olhando aqui o Luiz mexendo num monte de vidrinho. São os florais que ele tá tomando da alquimia com a Quintara. Chegaram ali vários vidrinhos. O Bert diz aqui, quando você olha com amor e com a dor da situação desse destino entrelaçado,
de algum parente teu com uma outra família, isso faz com que a consciência coletiva entre em paz e ninguém precise representar mais essa história. 7. Agressores. Por último, algo que para alguns pode ser um grande desafio. Quando membros de nossa família são vítimas de crimes, especialmente se perderam a vida. Os assassinos passam a fazer parte de nossa família. Se foram excluídos ou rejeitados, a consciência coletiva pressionará para que sejam representados mais tarde por membros de nossa família. Por exemplo, aqui, agora é o contrário, né? Se alguém da tua família, por exemplo, assim, teu pai foi assassinado por bandidos quando você era criança. O William acabou de botar aqui, mesmo sendo morte de acidente no trânsito, por exemplo, teu pai estava dirigindo um carro, um caminhão vem, corta a frente dele e ele morre nesse acidente. Você fica odiando o caminhoneiro. Você precisa olhar com amor e dor por toda essa situação e entender que eles tinham um destino entrelaçados. O caminhoneiro começa a fazer parte da consciência do grupo. Se ele não é reconhecido, se a gente não sente esse amor e essa dor e a gente fica na vingança, na raiva, na indignação, a consciência do grupo vai fazer com que mais tarde um descendente da família represente esse caminhoneiro, ou seja, mais tarde um do grupo, um dessa família vai fazer um atropelamento também. Olha como isso é forte. E quando a gente olha as histórias, isso acontece. Então a gente precisa realmente se trabalhar. Por isso que o Bert fala que aqui é um dos maiores desafios pra gente. E aí aqui eu sempre conto uma história de uma tribo. Eu preciso encontrar de novo onde eu li isso do Bert, onde eu escutei, para lembrar com certeza, mas qual foi a região, mas quase certo que foi na região do Canadá, daquela região norte dos índios, aonde ele vai numa tribo indígena e lá não existe a palavra justiça. E aí ele diz, como não existe a palavra justiça, o que vocês fazem se alguém matar o filho de você? E aí eles disseram, eu tomo o assassino como meu filho, porque eles tinham destinos entrelaçados. E isso realmente é acessar um grande estado de amor, né? De libertação. E talvez a gente precise caminhar nessa direção, porque a consciência coletiva nos faz pressões para que a gente acesse esse estado. Então, eu vou ler aqui de novo só um trechinho que representa para isso, e aí a gente faz uma respiração rapidinha aqui para a gente encerrar. Talvez eu deva aqui chamar a atenção de que tanto os assassinos se sentem atraídos para suas vítimas, como também as vítimas para seus assassinos. Ambos se sentem totalmente inteiros quando se encontram. A consciência coletiva também não faz diferenciação aqui. É muito forte quando você vê dentro de uma constelação que faz parte desse destino entrelaçado, que realmente eles se atraem, que não é ao acaso. E aí tu sai do julgamento, né? E tu acessa uma postura, eu acho que é muito mais de rendição e de humildade, quando tu consegue ver algo forte assim. Com isso, eu vou pedir para vocês que ainda estão aqui, que ficaram desde o início, que pegaram todo esse assunto, que principalmente agora ficou talvez mais delicado, que a gente feche os nossos olhos, que a gente descruze as nossas pernas. Nossa, barulhão em cima do telhado agora. Junta tuas mãos em frente ao teu peito, conecta com teu coração, faz algumas respirações de forma suave e profunda, sente o batimento do teu coração.
permite ser esse instrumento, esse canal, para que a graça, o amor possam fluir por você. Que a graça esteja realmente contigo, que você se permita despertar cada celulinha do teu corpo com essa graça maior, esse poder ancorador da cura, para que você possa enviar, manifestar a partir de agora para tua família a paz e esse amor, reconciliando as vítimas e os agressores e deixando eles em paz. Eles cumpriram um destino de um grande mistério. Esteja na posição de rendição a tudo isso. Perceba como fica mais leve assumir essa postura. Deixa vir e percebe em que lugares que você sai dessa postura, em que lugares que você está lá reivindicando e falando mal de outras pessoas e tocando pedra no presidente, no governador, no prefeito, no pai, na mãe, nos assassinos, nos bandidos, nos ladrões. Percebe como é pesado estar nesse lugar, como dói os ombros, como dói o pescoço, a coluna, o corpo inteiro. Ai, te imagina soltando tudo isso, se libertando desse lugar de julgadora. Sai da postura de ser juíza. Vem ter uma vida mais leve, vem ser contribuição no lugar que te pertence. Deixa a história de cada um para cada um. E venha experienciar, viver o agora nesse corpo. Se presentear com as coisas que você tem em torno de você no agora. Diz sim para tudo que tem em torno de você no agora. Agradece a oportunidade de estar experienciando isso. Mesmo que teu pai, tua mãe, teus irmãos nunca tiveram a oportunidade de experimentar o que você está experimentando agora. Sorria, agradeça por eles terem te dado a vida. E sinta que você é a continuação da vida deles e que eles sim estão experimentando tudo isso que você está experimentando. Porque eles experimentam tudo isso através de você. Seja feliz. Escolha ser feliz com o que você tem agora. Você estando feliz, você envia essa felicidade para tua mãe, para o teu pai, para os teus avós, bisavós, para aqueles que já morreram. Você está enviando para os descendentes, está abrindo caminho para que os teus descendentes possam ter uma vida ainda mais leve, mais fácil que a sua, mais cheia de riquezas. Então te abraça agora, agradece a experiência nesse corpo físico, agradece todas essas consciências que atuam para que a gente possa continuar evoluindo. Massageia todo o corpício, abre teus olhos. Gratidão por vocês ficarem aqui. Que lindo! Fizemos rapidinho e hoje as 16 pessoas que estavam quando eu comecei e pedi para fechar os olhos continuam. Que bom! Fico feliz. Espero que vocês estejam bem. Coração tá pulsando e eu tô com o símbolo da paz aqui, que legal. Assim ficaram as minhas mãos. Muito amor para vocês, gratidão pelos corações que representam isso. Confio que vocês estão bem. Hoje à noite, para quem vai fazer aula de yoga conosco, às 7 horas. Quem não começou e quiser começar, a gente começou essa semana. E você será muito bem-vinda no nosso grupo.
A Luísa tá perguntando se fica gravado. Fica gravado. No YouTube tem todas as 50 e poucas lives do Clube Constelação Online que a gente já fez. E eu deixo aqui também no Insta a live de hoje. E vou adorar receber vocês à noite na aula de yoga. Ai, que libera um monte de memórias que tem no corpo e permite que a gente viva mais leve. Pode ter certeza, o yoga, ele atua de dentro para fora, nas nossas emoções, no nosso espírito, então é maravilhoso. E a Rose disse que vai me chamar no WhatsApp, então tá bom. Quem quiser participar do yoga é só me mandar mensagem no WhatsApp. E além do yoga, domingo a gente vai fazer a meditação do Kundalini no Zoom. Então, quem quiser participar, o link de inscrição tá lá na minha bio, na página inicial. É só clicar lá no Linktree que você consegue acessar meditação do Osho. Tá lá escrito. Vou adorar te receber também. A meditação do Osho é bem potente para despertar todo o fluxo energético bloqueado que a gente tem no corpo por causa de memórias e de histórias. Tá bom? Beijo, até amanhã às 8 aqui.